Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso Raizen Tech Talks de hoje. Eu sou José Massad, diretor de TI Digital da Raizen. Vou me descrever aqui, eu sou pele branca, cabelo preto, já não tão preto, barba também já um pouco grisalha. Estou vestindo uma camisa azul e uma calça azul. Muito feliz de estar aqui em mais uma semana do Raizen Tech Talks, mais um ano em que a gente usa o mês de agosto, aí, que é o mês de aniversário do Pulse, o nosso hub de inovação aberta, para promover sessões sobre diversos temas relacionados à tecnologia, à inovação, às novidades que estão acontecendo e como isso se conecta e pode trazer valor, benefício, mudança para o dia a dia dos nossos negócios da Raizen. Então, a gente tem tido uma semana super bacana com vários assuntos e hoje a gente vai estar falando aqui sobre Open Finance. Então, temos dois convidados super especiais. Antes de passar aqui para eles se apresentarem, queria já deixar também a mensagem para todo mundo que está acompanhando pelo Workplace, colocar as perguntas. A gente vai ter no final uma sessão de perguntas e respostas. Então, pessoal, por favor, vamos interagir. A ideia é ser um bate-papo aqui. E eu queria, então, pedir aí a apresentação da Carolina Sansão, da Febraban, que está aqui com a gente, por favor, se descrever e se apresentar. Olá, boa tarde a todos e a todas. Em nome da Febraban, eu agradeço o convite de estar aqui com vocês. Aqui me descrevendo, eu sou uma mulher de cor branca, cor de pele branca, cabelo preto. O meu ainda é preto. Estou vestida com sandália pretas, calças pretas e uma blusa super colorida, cheia de flores. E agradeço o convite. Legal, legal. Boa tarde a todos e a todas. Sou Rodrigo Patuso, vice-presidente de serviços financeiros da Raizen. Vou me descrever, então estou de sapato preto, calça azul marinho, camisa social azul claro, sou de pele branca e cabelo castanho nevado, né? Um pouquinho de neve que caiu aí e ficou grisalho, mas acho que está bem descrito aí, né, Massad? Está perfeito. Vamos lá, maravilha, então. Obrigado a presença aqui. E para a gente começar, né, então a ideia é falar um pouquinho sobre Open Finance. E eu queria compartilhar até para começar uma experiência pessoal, né? Eu trabalhei com tecnologia toda a minha carreira, mas muitos anos no passado aí, não vou falar quantos anos, mas vamos dizer no começo da carreira, implantava sistema de software, né, de gestão, SAP e tudo mais, em várias empresas. E toda vez que a gente ia discutir a questão dos processos bancários, né, e principalmente empresas globais que têm operação em vários países do mundo, no final a gente se dava conta, né, de como o Brasil já há esses anos que eu não vou falar quantos, mas já no passado, né, já acho que bastante tempo já tem uma modernização grande, né? Então todo o sistema de pagamentos, né? E lembro de ir, né, para outros países e falar, bom, e vocês têm boleto? Cara, oi, como assim? Não, é uma explicar o boleto. O cara me olhava com a cara de dúvida, assim, como assim? Né? Então, a própria questão de transferência bancária, né, que na época TED, DOC, vários países ainda utilizando cheque ou outras formas de fazer. Né? Então, acho que claramente o sistema brasileiro bancário é super desenvolvido, acho que é reconhecido, né, globalmente por ter desenvolvido novidades, inovações, tecnologias. E acho que não dá para deixar de citar, né, recentemente uma grande mudança, né, que é o Pix, que aconteceu e que teve um sucesso estrondoso. Acho que todo mundo já é difícil imaginar como é que era a vida, né, sem o Pix e tão pouco tempo que teve o lançamento e toda essa adesão. Né? Então, mas aí quando a gente fala de Pix e no fundo, para o conhecimento, acho que a ideia era começar bem do básico. Né? O Open Finance, o que é o Open Finance? O que é o Open Bank? Tem alguma coisa a ver com o Pix? Eu entendo que são iniciativas diferentes, mas como é que a gente pode dar uma explicação do que é e começar esse bate-papo, por favor, Carolina? Primeiro, falar de inovação em mercado financeiro é brilhante. Eu estou há 25 anos no mercado, por mais que eu tenha essa carinha de botox, mas já faz um tempo já que estou aí no mercado financeiro. E a gente fala de inovação e realmente o mercado financeiro brasileiro tem muito que se orgulhar, porque nós estamos num patamar, até se comparar com as demais geografias, num patamar extremamente diferente, na qual a gente vê uma digitalização, uma transformação digital muito rápida.
A gente vê o brasileiro, o nosso comportamento, por mais que a gente tenha diversos problemas sociais, por um outro lado, os brasileiros são amantes de tecnologia. E a gente busca isso. Você descrever para os outros países, por exemplo, o Pix, e eu já entro no Open Finance, como é que a gente faz uma transação de pagamento instantâneo, utilizando a transferência de um banco para outro banco, passando pelo Banco Central, e no máximo 10 segundos as transações. O pessoal fala, não, é mentira. Não, não é mentira. Tanto é que quando eu recebo alguns gringos na Febraban, eu abro o aplicativo do banco, eu me logo, eu coloco a chave, eu mostro a jornada, eu executo uma transferência, e ele fica, não, entrou mesmo? O dinheiro foi? Aí a outra pessoa abre, olha, está aqui no meu banco. Então, é difícil acreditar. E não é por falta que os outros países não têm uma tecnologia robusta ou não está disponível. Não, é porque o Brasil investe. O nosso Banco Central, que é o regulador, a instância máxima do mercado financeiro, que nos regula e fiscaliza, ele é pró-inovação. Então, ele tem uma agenda, que a gente fala, #agenda do Banco Central, que ele puxa inovação para o mercado financeiro. E os bancos, também como amantes, não só de distribuição de serviços financeiros, como também de tecnologia, a gente surfa nessa onda, porque é interessante quando a gente pode entregar para o nosso cliente na ponta produtos e serviços cada vez mais personalizados. E quando você entra no Open Finance, a gente viu o Pix, que entrou em produção em novembro de 2021, e o alcance que ele teve, vem com esse amante de tecnologia, ajudou o Pix a entrar num momento de pandemia, na qual as pessoas tinham que ficar dentro de casa e executar transações financeiras, pagar conta. Então, ajudou a cair no gosto do brasileiro, mas a facilidade e, o mais importante, a experiência do usuário, que foi criada de uma forma padronizada, não importa o banco que você está, ajudou nesse entendimento. Isso é por fato de ser gratuito, né? Então, você está fazendo a transação de um banco para o outro e você não está pagando nada por esse serviço. E quando você vem com o Open Finance, na agenda do Banco Central de Inovação, o Open Finance é mais um produto que o Open Finance vem oferecer para o mercado financeiro. E o mercado financeiro, a Febraban está desde o início nessa iniciativa, preparando e buscando o que é esse ecossistema do Open Finance e o que eu posso fazer com ele. A gente costuma falar, explica o que é Open Finance. O Open Finance é um meio de compartilhamento de dados transacionais ou dados cadastrais, onde você, mediante um consentimento e uma finalidade específica, consegue transferir seu dado de uma instituição para outra. É difícil você explicar o que é Open Finance. Então, por que a gente não fala de outra maneira o que é o Open Finance? Através do Open Finance, que é esse ecossistema que a gente está criando, diversos serviços vão poder surgir para facilitar a vida do cliente em benefício de um produto final. Então, é muito mais fácil falar que, através do Open Finance, eu consigo ter um crédito melhor numa instituição do que na outra. Não preciso falar que eu faço isso via Open Finance para facilitar, eu faço a entrega do produto final. Como, por exemplo, para deixar aqui claro, eu tenho conta num banco A e eu quero financiar um carro. E esse banco A não está me oferecendo a taxa de financiamento que eu quero. O que eu vou fazer? O outro banco B está ali me namorando, querendo ali pegar um pouco de informações, me oferecer uma taxa melhor. Então, o que eu faço? Eu sou uma profissional que não tenho uma carteira registrada para comprovar minha renda. Através do Open Finance, eu resolvo esse problema. Por quê? Mediante uma finalidade específica, financiamento do carro. Eu consigo me apresentar para o banco, dando a permissão por um determinado período para aquele banco que está me namorando conseguir avaliar o meu fluxo, avaliar a minha capacidade que eu tenho aqui. Se ele me der o financiamento, eu vou cumprir com aquele pagamento e adequar uma taxa mais personalizada para mim. Então, o que eu faço? Como que eu faço isso? Open Finance. Então, eu tenho financiamento, eu autorizei aquele banco que não me conhece, eu não tenho olerite para comprovar minha renda, a buscar um grupo de informações no banco, que eu já tenho relacionamento.
Então, ele faz o quê, na essência? Ele avalia a possibilidade do melhor enquadramento de crédito do meu financiamento. E tudo isso utilizando o Open Finance. Então, quando a gente explica o produto final, e não, olha, você já fez um Open Finance? O Open Finance não é um meio que você já fez o Open Finance. Que produto e serviço que você pode buscar através do Open Finance? Não, perfeito, acho que até para... Quer dizer, então não é que nem o Pix, né? Não é faz um Open Finance aí, né? E acho que o exemplo que você comentou, né? Uma pessoa tem conta no banco A. Quando você falou, via Open Finance, um banco B poderia oferecer algum... Agora, esse banco B poderia oferecer algo para essa pessoa diferente sem ela ter a conta lá, né? Exatamente porque a informação vai fluir. Aí que entra a finalidade. A minha finalidade é buscar um financiamento mais barato, não necessariamente abrir conta e ter um relacionamento, por mais que aquele banco B queira isso. Então, como ele vai me conquistar? Ele vai me conhecer, vai ser desenvolvida uma relação de confiança e, consequentemente, vai oferecer uma taxa que pode ser melhor do que o banco que eu tenho. Ele oferecendo a minha taxa, ele começa um relacionamento comigo. Então, isso eu faço através do Open Finance. Ao invés de eu imprimir meu extrato bancário, uma pasta, levar lá no banco, falar, toma aqui. Não, digitalmente eu consigo resolver esse problema. E o Open Finance, então, ele é o meio de integração de informações entre os bancos. O que eu coloquei é só um dos produtos que a gente pode fazer via Open Finance, mas existe são 4 fases com um monte de implantação que a gente tem e possibilidades ali através do Open Finance. Massad, só complementando o ponto da Carol, eu acho que é uma transferência de reputação, né? Imagina que você tem relação com esse mesmo banco A que você comentou e você já tem essa relação por 10 anos. Uma relação de transações, de financiamentos, de contas a pagar, a receber, e tudo que você sempre movimentou ali. E, de repente, você quer fazer uma determinada transação e esse banco não está disposto a te oferecer ou está te cobrando muito caro. Com o Open Finance, você já transfere todo esse reputacional e esse rating, ou seja, esse nível de interesse que o banco tem em você, para o outro banco sem nunca ter tido relação com ele. Então, você já começa de um estágio muito mais avançado de relação, permitindo com que esse segundo banco, que nunca interagiu contigo, te ofereça algo mais competitivo, porque ele já olhou todo o teu histórico e analisou e viu, poxa, teu histórico é super positivo. E assim, só fazendo a transferência desse ponto, desse exemplo teu, que é ótimo, para o mundo empresarial, que é um pouco do que a gente vive aqui, a empresa é a mesma coisa. A empresa vive de capital de giro, né? Vive de crédito, e ela poder transferir esse reputacional através do Open Finance para um outro concorrente, ela amplia muito as possibilidades de obter competitividade, que eu acho que é o grande ponto e a estratégia do Banco Central, que é gerar competitividade para o mercado, sem perder a estabilidade do sistema financeiro brasileiro, que é um benchmark mundial, né? Você vê bancos agora recentemente quebrando nos Estados Unidos, bancos gigantescos, e o mercado brasileiro segue estável, segue bem estabelecido, e eu acho que o Open Finance vem para poder você ampliar essa competitividade sem perder essa estabilidade, né? Não, maravilha. Obrigado as explicações aí. E aí, você falou um pouquinho do benefício possível para as pessoas, né? Para os consumidores, vamos falar assim. Quais são as possibilidades para os bancos, né? Além de ter novos clientes, o que mais que os bancos enxergam como benefícios que isso pode trazer para o sistema bancário como um todo? Fazendo um link, voltando agora para os anos 80, com o surgimento da internet, né? Imagina lá nos anos 80 a gente falar que a gente ia passar por uma pandemia e que a maioria das empresas continuariam trabalhando porque existe um negócio chamado internet que viabilizaria isso. E por que eu faço o link quando a gente fala de Open Finance? A gente sabe o que é regulatório para implantar, que são 4 fases. Dentro dessas fases, cada fase eu tenho um tipo de produto específico que eu posso compartilhar os dados, sempre com o cliente no centro, dando autorização para isso. Eu tenho a possibilidade de iniciar transações de pagamento via Open Finance, então eu sei o que é regulatório.
Mas o Open Finance, que é esse ecossistema vinculado à internet lá atrás, você perguntar hoje o que dá para fazer com o Open Finance, eu vou te responder. Avaliar crédito, para você direcionar melhor o crédito, você consegue conhecer a capacidade do seu cliente, você consegue fazer uma gestão financeira melhor. Com a entrada agora, no dia 29 de setembro, da fase de investimentos, que é o primeiro produto da fase 4, eu vou poder ter um investimento, se algum banco ali desenvolver um aplicativo na qual eu possa centralizar os meus investimentos no mesmo aplicativo, inclusive comparar taxas. Olha, esse banco que eu tenho relacionamento está me dando uma taxa de X de retorno naquele investimento. Esse daqui está me dando Y. E ter uma inteligência por trás sugerindo aquilo que eu faço, tudo automaticamente e com o meu controle, é fácil tatear igual a internet lá atrás. A internet é um meio de comunicação que você vai fazer ali, através de... Só que você não sabe o alcance. Hoje, em 2023, a gente sabe a infinidade de coisas que é feita via internet. E o Open Finance é a mesma coisa. Hoje a gente tem os bancos vinculados muito nas entregas regulatórias e já começamos a ter as áreas de produtos pensando no benefício que eu posso trazer para o cliente através do Open Finance. Então, gestão de crédito, gestão financeira, agregação de contas, a questão de crédito mais direcionado, esse desenvolvimento do relacionamento com o cliente, a personalização de produtos para você entregar mais valor para aquele cliente. Então, eu comecei a tatear o que eu posso fazer com o Open Finance. Mas nem os bancos hoje sabem o total alcance das possibilidades que dá para fazer com ele. Ou seja, tem muita coisa pela frente que ninguém conseguiu prever ainda. Legal. E aí, Patuso, nessa mesma linha, mas pensando agora numa perspectiva de startups, de fintechs, ou até de outras corporações não bancárias, efetivamente, quais são os possíveis benefícios e que efeito isso pode ter na economia em geral? Legal, assim... Você tem uma questão também que eu acho que vale comentar, conecta com o primeiro ponto da Carol aqui, do Pix, que é a inclusão financeira, né? Você tem a inclusão digital, você tem inclusão em todas as dimensões, né, sociais que a gente já conhece, mas você tem a inclusão digital e a inclusão financeira, né? Eu acho que o Brasil avança muito bem nesses dois tópicos, que é a inclusão digital e a inclusão financeira. Eu acho que o Open Finance, o Pix, ele gerou a inclusão financeira. Você vê as pessoas hoje no sinal, não tenho dinheiro, me faz um Pix, né? Outro dia eu parei no sinal, fiz um Pix no sinal, né? Incrível, assim, eu jamais imaginaria algo disso na minha vida assim antes. E o Pix, ele também, por ser real time, né, por te permitir em 10 segundos você sair com dinheiro de um ponto A para um ponto B, ele faz com que as pessoas que têm muita dificuldade com o fluxo financeiro possam receber aquele dinheiro em estado de emergência naquele momento que realmente elas precisam, né? Imagina antigamente com cheque, você ia fazer o pagamento para uma pessoa que está precisando muito daquele dinheiro, você dava o cheque na sexta-feira, o dinheiro ia entrar na conta da pessoa na próxima terça, né, ou quarta. Isso se não sustasse o cheque no meio do caminho. E hoje em dia você faz o Pix no domingo à tarde e o dinheiro está na conta da pessoa. Isso salva muito a vida de muita gente, e isso serve para pessoa física, mas também serve para pessoas jurídicas, né? Então, quando a gente pensa num país em que 90% das empresas sejam pequenas e médias empresas, fora os empreendedores individuais, né? As empresas individuais também, né, que a gente tem as Eireles aí e várias outras. Você ter um sistema, uma plataforma de Open Finance, como a Carol bem explicou aqui, dá acesso à competitividade, dá acesso a novas linhas de crédito, dá acesso a capital mais barato, aumenta a concorrência, e isso faz com que a capacidade desses empresários de sobreviver ou de rentabilizar melhor todo aquele risco pelo qual eles passam no dia a dia, aumente assim, bastante. Então, assim, eu particularmente acho uma iniciativa fantástica. É óbvio que você tem uma série de barreiras ainda, né, Carol? Acho que a Carol pode até falar melhor para a gente aqui. Tem que ter o opt-in, você tem que renovar esse consentimento, né? O consentimento tem que ser total ou não. E as pessoas ainda também não acreditam muito na questão da segurança dos dados, né? Eu acho que a gente vai falar um pouco aqui sobre isso. Então, tem as barreiras, mas eu acho uma plataforma fantástica, gera competitividade, gera acesso,
Tá? E quem tem a ganhar é o usuário, é o cliente, é o empresário, é a pessoa física, é quem está se beneficiando disso. Até as próprias fintechs, né? Porque você tem acesso a informações que antes ficavam monopolizadas por determinadas instituições e gigantes, que dominavam aqueles dados e que ninguém mais tinha acesso, e que chegaram ali 10, 20, 30, 40 anos atrás e você não conseguia acessar. Hoje, através dessa plataforma do Open Finance, as instituições financeiras, as fintechs, também conseguem se beneficiar, né, desse sistema de informações e, com isso, trabalhar de uma forma muito mais customizada e com custo muito mais baixo, causando o quê? Trazendo o quê? A competitividade que eu estava falando. Então, assim, dessa forma, de um lado, os usuários se beneficiam e, do outro lado, também os pequenos empresários, as próprias fintechs e as instituições financeiras que estão chegando conseguem melhorar a competitividade e também se beneficiar do acesso a essas informações. Legal. E aí, pegando o gancho, né? Então, qual a visão, né? E aí pode ser a visão oficial, ou também dar o seu tempero, né? Sobre o sucesso, né, da Febraban e sobre o sucesso do Open Finance, né? O que falta? Tem alguma questão? Acho que o Patuso abordou um pouco aqui, né, a questão do opt-in, a barreira, né? Talvez cultural, é um pouco da tecnologia evoluindo. Qual que é a visão aqui de o que aconteceu e o que vem pela frente? Pix, então, está claro que é um meio de transação de pagamento que eu transfiro dinheiro de um ponto para o outro. O Open Finance é um ecossistema que viabiliza essa troca de informações e a gente tem algumas fases para superar. Quando a gente fala a questão de segurança, a gente fala a questão de uma jornada do usuário. E a gente está falando que hoje, pelo menos os obrigatórios que estão, nesse momento, experimentando o Open Finance, possuem segurança robusta em seus aplicativos, porque o Open Finance é feito dentro do aplicativo do seu banco, numa área logada. Então, na verdade, não tem a segurança do Open Finance, a segurança do banco já existe, você tem um produto que pode ser viabilizado dentro do aplicativo do banco. Quando você fala a questão dos desafios do Open Finance, eu acho que os desafios do Open Finance primeiro começam com a comunicação. Porque hoje o Pix é fácil você falar o que é, mas o Open Finance, quais são as possibilidades que a gente consegue fazer via Open Finance? Quais são essas fases? O que a gente tem pela frente? O Open Finance, para vocês entenderem, ele foi dividido em 4 fases pelo Banco Central. A primeira fase, compartilhamento de dados abertos. Mas o que são dados abertos? São aquelas informações que já estavam públicas dentro dos bancos. Então, qual o endereço de agência? Meu banco tem agência? Qual que é o telefone da ouvidoria? Qual que é o telefone da agência? Então, são informações públicas que hoje não são centralizadas e organizadas. Então, a primeira fase do Open Finance estabeleceu padrões para essa troca entre instituições ou entre empresas que queiram fazer um benchmark ali, uma comparativo de tarifas, um comparativo de bancos, de atendimento, região. Então, ele só padroniza essa troca de informações que a gente fala aberta. Quando você vai para a fase 2, você tem a transação de dados cadastrais, que seria nome, endereço, etc., do cliente, e a questão dos dados transacionais. Só que a fase 2 já envolve o cliente, porque um banco não pode compartilhar dado com outro banco se não tiver essa finalidade e a autorização expressa do cliente para isso. Então, eu estou contando para chegar nos desafios. A fase 3 entra uma figura nova, que é o iniciador de transação de pagamento, que é uma figura regulada agora pelo Banco Central, que eu consigo linkar um pagamento, entregar um pagamento, por exemplo, num e-commerce, eu posso pagar via Open Finance, um produto com saldo de 2 bancos diferentes, sem eu ter que entrar num banco, transferir o saldo para outro banco, depois realizar um pagamento total naquele banco. Eu consigo fazer isso via Open Finance na fase 3. Vai acabar o Pix copia e cola? Eu acho que é um concorrente ali, mas o Pix já está no gosto popular. Eu acho que o desafio maior vai ser do Open Finance para fazer isso, do que o Pix hoje com a facilidade que ele tem. Mas é um exemplo que a gente tem ali para viabilizar. O Pix copia e cola, você copia para realizar um pagamento específico. O Open Finance, a diferença é que eu pego o saldo de 2 instituições para executar um único pagamento, que é uma novidade que a gente vê no mercado financeiro. E a fase 4 é a entrega de outros produtos
como seguros, como que a gente tem ali investimentos e etc., de uma forma padronizada no mercado. Então, o Open Finance ele estabelece padrões e ele viabiliza essa troca de informações para facilitar a vida do cliente a acesso a um produto financeiro. Quais são os desafios? Poxa, implementar tudo isso. É o primeiro desafio. A gente tem um escopo gigantesco no Open Finance e um tempo desafiador para implantar. Porque a gente tem datas regulatórias e o Banco Central no nosso pé ali com um cronograma super arrojado para a gente implantar. Se você vincular o Open Finance em outras geografias, como o UK, que foi um pioneirismo ali no projeto Open Finance, eles estão há 5 anos em produção, com um escopo super reduzido e chegando a 1 bilhão de transações, de chamadas de API. Que a API é onde você vincula um lugar ao outro, é a tecnologia, ali, é a solução tecnológica para viabilizar esse compartilhamento. Quando você vem para o Brasil, 2 anos de uso do Open Finance, a gente tem por mês mais de 4 bilhões de chamadas de APIs. Então, você fala, o que é isso para o nosso universo, com um escopo maior, que a gente fez milagre agora em 2 anos, implantando uma série de produtos. Então, os desafios eles estão muito vinculados, e aí que está do nosso lado de banco, em atender o regulatório, as datas do Banco Central, e pensar em produtos e soluções que eu possa entregar para o meu cliente. Então, é o equilíbrio disso. Perfeito. E aí, Patusos, você que já viveu aí a realidade, né, comercial na parte pós de combustíveis, esteve aí à frente do nosso grupo Nós, né, das lojas Select e Oxxo, tem o contato com o consumidor, agora à frente aí da unidade de serviços financeiros. Qual é a perspectiva do usuário, da pessoa física, perante o Open Banking? O que você consegue ver de desafio conhecendo aqui o mercado brasileiro? Não, acho que a gente tem um grande desafio no Brasil de educação financeira, né? Então, isso que a Carol estava falando aqui, eu estava aqui pensando, você não só a parte de produção e desenvolvimento que ela está envolvida e todas as grandes instituições do Brasil, né, de uma forma sincronizada e conjunta, trabalhando nesse desenvolvimento, mas tem o outro lado, porque você precisa educar os consumidores, educar os empresários, dar a eles segurança, visibilidade, mostrar para eles o real valor, né, desse negócio. Porque o Pix, ele conecta com a questão da inclusão financeira que eu estava falando, porque a necessidade tua de receber um dinheiro na sexta-feira, 8 horas da noite, é muito grande. Porque o dinheiro entrou na tua conta e você já usa aquilo ali para poder pagar o táxi, o ônibus, né, ou comprar a comida do final de semana que não tem lá na tua casa. Então, a necessidade fez com que a adoção fosse tão rápida, na minha visão, pelo menos, tá? E isso foi meio que intuitivo. Agora, o Open Finance ele é mais complexo. E ele também, por ser mais complexo, mas, por outro lado, te oferece uma gama infinitamente maior de possibilidades, né? No final do dia, o que a gente quer é acessar de uma forma muito mais competitiva uma determinada linha de crédito ou um determinado produto financeiro, né? Então, assim, eu acho que do lado do negócio em si, é como que a gente convence as pessoas, dá a elas tranquilidade e consegue mostrar o real potencial do que a gente pode gerar de negócios, de benefício dentro desse novo mundo que está vindo aí, né? E o mundo está numa transformação exponencial e o Brasil, acho que está liderando essa frente a nível mundial de uma forma assim espetacular, tá? Então, assim, é muito isso, entendeu, Massad? Assim, olhando sobre o aspecto de serviços financeiros, o que a gente espera é conseguir levar aos nossos parceiros, né? Imagina que a Raizen é um ecossistema de centenas de bilhões de reais de faturamento ao ano, né? E dentro desse ecossistema você tem milhares de pequenos e médios empresários que vivem dessa relação. Como que a gente leva a esses empresários de uma forma super competitiva, com um custo por servir muito baixo, com uma velocidade e uma conveniência muito alta, toda essa gama de produtos financeiros e serviços financeiros. Acho que o Open Finance vai ajudar bastante nisso, porque a informação ela tem um valor gigantesco e eu acho que a gente vai poder aproveitar muito nesse projeto que a gente está tocando aqui dentro do grupo também. Maravilha.
E aí, Carolina, acho que a gente você falou um pouquinho de segurança da informação, e acho que a questão da privacidade é super importante, né? A gente tem visto ao longo dos últimos anos, e a gente vive isso na raiz, a gente tem lidado muito com a questão dos ataques cibernéticos, de hackers, de tentativas de invasão e tudo mais, escalar muito nos últimos anos, principalmente pós-pandemia. A gente tem trabalhado com todo o nosso time, seja de tecnologia, seja todo o time, né, os cuidados que se precisa ter com eventuais ataques, com tentativas de phishing, né, aqueles e-mails maliciosos que a pessoa, por um descuido, clica no link e tem algum tipo de problema. Então, a gente vivendo nesse mundo em que isso cada vez mais aparece, né, no jornal, notícias, novidades sobre problemas de segurança da informação. Isso para o consumidor pode gerar alguma insegurança ou alguma dúvida? E o que os bancos, enfim, o regulador e o que você tem para comentar sobre o que tem sido feito com relação a isso para garantir essa proteção das informações? Eu separaria em dois mundos. Um universo cibernético e um universo de golpes e fraudes. No final, eles se encontram, porque a partir de um phishing eu adquiro informações de uma pessoa que clicou naquele link, eu acesso alguma informação para cometer um golpe, para cometer uma fraude. Mas são universos diferentes de atuação, inclusive da FEBRABAN. Quando a gente fala de segurança cibernética, a FEBRABAN lançou em agosto, setembro de 2020, o Laboratório de Segurança Cibernética. O que esse laboratório faz? Primeiro, treina pessoas, porque a gente sabe que no Brasil, não é só um problema do Brasil, mas um problema mundial, é você ter pessoas capacitadas trabalhando naquele universo, principalmente. Uma vez que a gente está falando de digitalização, de transações, e cada vez mais num mundo online, como é que eu protejo esses serviços e como é que eu pego as pessoas para trabalharem nessa área, que é o mais difícil. Então, a gente treina pessoas dentro do laboratório para os nossos associados, que são cerca de 115 bancos. Depois você busca ali o universo cibernético, você vai para a parte de fraude, você vai para a parte de golpes. E essa parte de golpes e fraudes, o que a gente faz, e faz muito, são campanhas de conscientização, porque você precisa avisar a população brasileira que, se você clicar num link malicioso, você pode ter problema lá na frente. Que se alguém mandar para você, oi, esse é meu novo número do WhatsApp, você consegue pagar uma conta para mim? Antes de você executar um pagamento, que a primeira ação é a gente tentar ajudar. Porque você não liga para a pessoa, pergunta, vê se a pessoa é a pessoa mesmo, isso evita a cair em golpes. Então, a gente sabe que a conscientização, e vocês podem perceber, não sei quem assiste televisão hoje, até nesse mundo digital que a gente está falando, os bancos têm feito campanhas massivas para ensinar a população a não cair no golpe. Imagina um banco com 80 milhões de clientes ativos, você foi sorteado, ele vai na sua casa buscar seu cartão de crédito, porque, porventura, você caiu ali num clone de cartão, você me passa a sua senha, eu pego o seu cartão através de um motoboy, um serviço personalizado para você, e depois o banco te manda um outro cartão. Como é que eu aviso que os bancos não fazem isso? São 80 milhões de pessoas dentro daquele banco. Eu não vou mandar, e não é por falta de conveniência que os bancos não queiram oferecer. É questão de segurança. Os bancos não fazem isso. Então, quando você fala de campanhas de conscientização. E agora, vindo para o universo do Open Finance, o que a gente tem no Open Finance? O Open Finance, primeiro, segue todos os padrões internacionais quando a gente fala de segurança, certificação de APIs, a questão, a gente tem um sandbox de teste, antes de você disponibilizar qualquer informação em produção. A gente tem um grupo de segurança estudando quais são os mecanismos mais robustos que eu tenho para proteger o Open Finance, e o principal do Open Finance que a gente costuma falar é o consentimento. O cliente está no centro das operações. Ele tem é somente ele que pode dar o consentimento para que qualquer transação ou qualquer troca de informações aconteçam via Open Finance. Então, é o cliente no centro, é o cliente consentindo. Quando a gente fala de segurança de dados, LGPD do início ao fim.
Por isso que a gente toma cuidado e tem esses mecanismos, esses grupos de segurança discutindo isso no Open Finance também. Não, maravilha. E aí aqui, até pegando o gancho aqui, né, Patuso, também olhando pela perspectiva dos consumidores, né? Olhando para uma população, quando a gente fala de empréstimo, que tem um grau de endividamento relativamente, né, tem algumas pessoas que têm um grau de endividamento alto, e até veio uma pergunta aqui do pessoal no Workplace, né, qual a relação, e será que o Open Finance pode disponibilizar algum tipo de informação de crédito para órgãos como Serasa e outros órgãos que classificam risco de crédito para as pessoas, o quanto que o consumidor vai ter uma preocupação de ter algum tipo de exposição, enquanto isso pode ser uma barreira para uma adesão no Open Finance? Acho que essa é uma pergunta excelente e Carol, vou pedir ajuda aqui para você me ajudar a responder, porque eu acho que sim, tem impacto. E, de novo, eu falei aqui várias vezes que como você mostra os benefícios e passa a credibilidade e a confiança do sistema que está por trás, protegendo tudo aquilo ali, né? Então, obviamente, que vão haver regras de proteção também dos consumidores, né? Você tem um nível de exposição, você tem um nível de acesso às informações, mas, assim, para pensar na população brasileira, o tamanho dessa população de mais de 200 milhões de pessoas, quantas pessoas precisam ter acesso a crédito barato, podem fomentar os seus negócios. O brasileiro é um povo empreendedor por natureza, às vezes não só por natureza, mas por falta de opção, e ele precisa empreender, e ele não consegue dar o primeiro passo na vida, e você tem um Open Finance que te permite disponibilizar para uma gama. Ela falou, só na Febraban são 115 associações, empresas, bancos que estão ali participando. Você imagina, quando você soma a este mundo, toda a quantidade de instituições financeiras, fintechs, capazes de prover serviços, produtos, e que o custo, imagina, o custo de um super banco gigantesco o custo de uma fintech para poder operacionalizar um produto de crédito, uma linha de crédito para você comprar o teu celular ou a tua maquininha de passar o cartão para poder você começar a vender o teu produto ali na praia, é muito mais baixo. Então, tem um benefício grande de um lado, mas, por outro lado, você vai ter barreiras psicológicas, medos, e que vão, sim, na minha opinião, interromper. Agora, como que está essa legislação por trás, eu não tenho o detalhe aqui comigo, mas de repente a Carol tem aqui, pode ajudar a completar. Lembra que o mercado financeiro é altamente regulado, primeira coisa. Então, a gente implanta produtos e a gente é fiscalizado por aquilo que a gente implanta. Segundo, lembra do consentimento, é uma finalidade específica. Eu vou compartilhar meus dados de uma instituição A para B, porque eu quero um crédito, e o crédito é o financiamento do meu veículo, não é qualquer crédito, eu tenho uma finalidade específica. E lembra que, por nós sermos regulados, se a instituição financeira que recebeu os seus dados e não está aplicando seus dados para a finalidade específica, ela vai ser penalizada. Então, por si só, quando você fala de troca de informações e como você passa essa segurança para o cliente, você é dono dos seus dados, você sabe por que você está compartilhando aquela informação. E você vai cobrar para ter o benefício daquela informação que você compartilhou para buscar aquele benefício. Nenhum banco, nenhuma fintech, nenhuma instituição pode utilizar aquele compartilhamento para qualquer outra finalidade que não seja a que o cliente deu. Então, isso é muito regulado. E a gente atende, quando a gente fala de regulação, não só as leis cibernéticas que a gente tem que atender, como o próprio Open Finance tem os seus regulamentos e as suas regras, e a gente tem a fiscalização do Banco Central em cima disso. Então, quando ela fala, será que eu consigo alguém compartilhar meu dado com o Serasa e eu ficar negativada ou eu ter um nome exposto? Não pode. Na verdade, você vai compartilhar a sua informação para um fim. E o banco não pode pegar aquela sua informação para qualquer outra coisa. Super claro. Assim, ainda assim, você volta no ponto inicial de como é que você vai convencer e dar tranquilidade às pessoas de que isso não vai acontecer, né? Então, por mais que
a legislação seja bastante específica sobre a forma da utilização do dado e a aplicação daquela informação, você precisa convencer as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Você vai convencer, para ajudar esse convencimento, é quando a população começar a enxergar os benefícios reais do Open Finance. Como eu falei, o Open Finance ele vai ser o meio por trás de tudo isso. Quando ele começar a entender que se ele compartilhou o dado dele, ele conseguiu um financiamento mais barato. Poxa, isso é bom. Então, é o benefício que vai ajudar, inclusive, o convencimento das pessoas para utilizarem o Open Finance. De novo, né? É um ponto e super claro a explicação da Carol. Eu ainda acho que o convencimento vem por você ter a capacidade de demonstrar o benefício, mas você imagina um empresário que tem ali débito, que tem problemas, e você é uma instituição financeira que está interessada em ter aquele empresário como cliente. E você tem acesso a todo o transacional, todo o histórico financeiro dele. Você vai seguir adiante com aquela oferta para ele ou não? Você não vai denunciar ele para o Serasa, mas você vai saber qual é o histórico daquele cliente. Então, para o bem, mas você também tem uma visibilidade. Isso diminui muitas vezes o risco de quem está atuando no mercado também. Assim, eu não sei, a tua visão talvez seja uma visão mais política sobre o negócio, mas eu olhando de uma forma que, como fintech, olhando essa informação, como é que você trabalha isso também para poder melhor gerir o teu negócio também? Não só, e obviamente que a finalidade é dar competitividade e criar oportunidade para as pessoas, mas você também está vendo e tomando decisão em cima disso, né? Então, super claro, mas são paradigmas que terão que ser quebrados, entendeu? E uma série de desafios culturais e de outras dimensões que vão estar envolvidos nesse processo. Então está claro, a jornada de construção de credibilidade, de educação, de compreensão dos benefícios. Muito claro que é uma jornada ainda que vai um tempo, mas que já está começando. Então, super legal, a gente está chegando no final das perguntas, mas eu queria fazer uma pergunta aqui de um tema que apareceu recentemente e que, de alguma forma, está relacionado também com a questão de inovação, que é a questão do real digital, né? E acho que recentemente saiu o nome, né? Drex, né? Então, se puder dar uma explicação geral, porque quando fala de real digital, né, você pode pensar, você ouve muita coisa diferente, né? Então, assim, a primeira reação, na hora que tem a explicação blockchain e tal, então é um criptoativo, mas como que é essa questão da relação do blockchain? O que vai ter cotação diferente da do real? Como que isso vai funcionar? Se você puder dar um overview, por favor. Você viu que o negócio está ficando cada vez mais complexo de você explicar. A gente vai do Pix, que até hoje a população tem dúvida. Eu não tenho Pix. Não, você tem conta? Tem combo? Então você tem Pix. Não, eu não tenho Pix. Então já é difícil você explicar um produto de transação. Aí você vai para o Open Finance, né? Aí você chega ao Open Finance e tem um leque de oportunidades, os benefícios, isso, aquilo, que já é difícil. Aí quando você chega em real digital, você fala, que negócio é esse? É de comer? O que eu faço com isso, né? Então a complexidade até para explicar é mais difícil, mas vamos lá. O Drex é o nome que o Banco Central deu à nova moeda digital. Se você vincular a primeira questão, Drex não tem nada a ver com Pix. São produtos, plataformas diferentes. Acho que é a primeira pergunta que o pessoal fala. Quando a gente fala de Drex e a gente fala de cripto, qual que é a diferença disso quando você fala de Bitcoin e Drex? Drex é uma moeda regulada. É o nome da moeda que a gente fala que é a CBDC, que é a moeda digital de um banco central. Então, quando você fala de CBDC, que é essa moeda de banco central, é uma moeda regulada. É uma moeda que você acompanha, é uma moeda que equivale exatamente à mesma moeda que você tem o real em papel e etc. Quando você fala de cripto, como Bitcoin, Ethereum, entre outras moedas, você fala que é uma moeda regulada, não por um regulador por trás, mas por um mercado. Então, quando a gente fala, o que a gente vai fazer com o real digital? O real digital, que é o Drex agora, que o Banco Central criou, vai ser uma plataforma também que vai viabilizar novos negócios através
de moedas digitais. Então, o que a gente está fazendo com o Drex? A gente está trazendo uma parcela que a gente tem de produtos financeiros também para essa digitalização. Mas como que eu traduzo isso? Por exemplo, imagina você indo comprar um carro hoje, e, por outro lado, você e o Cris, o Cris tem um carro, você quer comprar um carro do Cris, como que a gente faz isso, né? O Cris não te conhece, você não conhece o Cris, você não sabe se o carro existe ou não, o Cris vai te passar o documento do carro, não sabe se você vai pagar ou não. Como que eu posso resolver isso de forma digital? Eu posso criar uma plataforma que vai viabilizar isso, na qual eu pego o seu carro, transformo o seu carro numa representação digital, crio um contrato por trás, através de uma plataforma. Então, eu programo esse contrato dizendo que, no momento em que você depositar esse dinheiro, que o Cris depositar, não, você que vai comprar o carro dele, no momento que você depositar o dinheiro para o Cris, automaticamente o carro do Cris vai para o seu nome. Tudo instantâneo, tudo integrado, tudo programável. Se por algum motivo uma das pontas falharem, o negócio não acontece. Então, o Drex ele vai ser uma plataforma na qual eu pego ativos digitais, ativos que a gente tem hoje, ações, títulos públicos, entre outros, um universo de mercado de capitais que a gente tem aqui, transformo isso numa representação digital para eu conseguir negociar e comercializar via essa plataforma que o Banco Central está criando. Mas eu não sei se eu falei muito difícil, porque realmente o Drex é um assunto que não é trivial, né? Você foge um pouquinho do universo, você entra no mundo de investimentos, de outros negócios, mas o Drex é essa plataforma que vai viabilizar negócios. É super claro e acho que é super novo também, né? Então também está se falando disso mais recentemente. Patos, se quiser eu queria complementar, só dar um exemplo, e achei super clara a tua explicação, muito boa. E esse exemplo da compra do carro, né, ela serve, por exemplo, para o teu apartamento. A mesma coisa, você coloca o que eles chamam de smart contract, que a Carol falou aqui, que é o contrato inteligente que está atrelado àquele ativo digital, que é o processo de tokenização, né? Que é transformar um ativo físico real, como o carro do Cris, num ativo digital. E depois que você faz isso, você paga com a moeda digital do Banco Central e esse contrato ele é ativado e a transferência do carro ou do teu apartamento para o nome dele, ela ocorre instantaneamente, assim como toda distribuição nos cartórios de distribuição, no Detran, todos os órgãos legais são informados através dessa transação de uma forma instantânea e automática. Isso serve, por exemplo, para o que a gente vai fazer aqui dentro da Raizen. Então, imagina que nós vamos conceder um crédito para um produtor de cana, um produtor rural. E como garantia, você quer obter aquela cédula do produtor rural, que é a garantia da terra, daquela área que ele está plantando, como garantia do empréstimo que você está fazendo, tá? Do dinheiro que você está concedendo, o crédito. Quando você faz isso de forma digitalizada, através de um Drex, por exemplo, esse contrato inteligente que está atrelado e digital, ele já registra aquela CPR, essa célula do produtor rural, de uma forma automática, instantânea, distribuindo em todos os órgãos competentes e acelerando esse processo em 2 meses. Você imagina que para você realizar um processo desse hoje em dia, você leva 30, 60, 90 dias e você vai fazer isso de forma automática e instantânea. De novo, a mesma regra do Pix que entra na mão lá do meu colaborador lá da minha casa, que precisa muito daquele dinheiro, também vai servir para esse tipo de negociação, de transação, porque ele vai automaticamente realizar todas as transações que eram burocráticas, que levavam muito tempo, que vão acontecer de forma instantânea. Isso vai acelerar muito, vai, de novo, democratizar e vai permitir a gente expandir a oferta de crédito e acelerar todo esse processo, gerando conveniência e competitividade. Aqui, só complementando para deixar ainda mais claro, o real é aquele R$1 que você tem na sua carteira, o que você tem depositado no seu banco. O real digital, o Drex, hoje chamado, é a mesma coisa. Não tem diferença de moeda. Então, aquele R$1 que você tem no seu bolso, aquele R$1 que você tem na sua conta bancária, pode ser um Drex que você vai adquirir para uma finalidade específica para negociação.
Então, isso é outro paradigma. Eu estou respondendo o que eu mais escuto hoje de perguntas à imprensa por conta do lançamento do Drex. Pediu esses esclarecimentos, mas é exatamente isso. O Drex é o nome da plataforma que vai viabilizar uma série de negócios que a gente ainda nem sabe quais, porque nós estamos no momento de teste de tecnologia. Porque é uma questão importante da gente colocar aqui. Hoje, o mercado financeiro, a gente transita a TED, que é também a transferência de dinheiro, através do sistema de pagamento brasileiro, que é o SPB. A gente transita o PIX através de um sistema de pagamentos instantâneos que também fica no Banco Central. E o que eu faço com o Drex? O Drex, a gente está testando uma nova tecnologia. Então, eu não estou ainda nem pensando na quantidade de negócio que eu posso fazer lá na frente. Não está nem lançado ainda. Nem está lançado, não está em produção, ele está numa fase de teste, porque é onde traz ainda mais modernidade para a cadeia, porque eu estou testando uma infraestrutura e vou tentar desenvolver um novo mecanismo de negócio utilizando o DLT, que é o blockchain, que acho que foi falado ontem aqui por vocês, né? Então, nós estamos numa fase de teste. Vai funcionar? Dentro dessa rede que eu tenho, que é uma rede distribuída, uma infraestrutura distribuída, o que eu tenho de segurança? O que eu tenho de privacidade de dados? Como que eu escalo o negócio? Como é que eu trabalho uma interoperabilidade que vai vincular o cartório que eu preciso registrar aquela compra ou aquele título, ou o DETRAN que eu preciso avisar da compra de carro? Como é que eu conecto na rede e faço isso acontecer? Então, a gente não está nem viabilizando ainda esses negócios, estamos, obviamente, pensando como mercado financeiro, mas a gente está numa fase de testar a tecnologia para vencer escalabilidade, para você vencer ali segurança, privacidade, se o blockchain vai poder transformar, trazer tudo isso para o mercado financeiro. Esse é um primeiro passo para o DeFi, né? Para o Decentralized Finance, que é um sonho, eu acho que, de quem trabalha no mercado de fintechs, por exemplo, porque no futuro, a gente não sabe quando, mas acho que o Brasil está à frente de todo esse desenvolvimento e liderando, a gente vai poder reduzir muito os custos financeiros e fazer com que o dinheiro chegue a quem precise de uma forma mais competitiva. De novo, eu estou sendo repetitivo aqui, mas acho que esse é o grande centro da estratégia que o Banco Central tem e a FEBRABAN está apoiando e todas as grandes instituições estão apoiando, mas é o futuro do negócio, assim, é bem legal mesmo. Assim. Não, legal, tem muita coisa pela frente, né? Muito bacana. Fazer uma pergunta aqui da Tabata Godoy, acho que é para o Patuso, se tem alguma possibilidade da Raizen ter acesso às informações disponíveis no Open Finance, seguindo as mesmas regras das instituições financeiras para fins de concessão, por exemplo, de limite de crédito para venda a prazo? Não, sem dúvida. A resposta é sim, tá? E isso acontece, não a Raizen no CNPJ Raizen, né? Mas quando a gente pensa na unidade de serviços financeiros, que tem um pedido de autorização junto ao órgão regulador, que é o Banco Central, para se tornar uma instituição de pagamento ou uma sociedade de crédito direta, tanto uma instituição quanto a outra, também, assim como os grandes bancos, têm acesso ao Open Finance, têm acesso a todos os sistemas de pagamento e todos os sistemas de informação que o Banco Central disponibiliza, sendo essa uma instituição financeira. E esse vai ser um braço da Raizen, por consequência, a Raizen está por trás, também tem acesso a essas informações, respeitando todo o LGPD, respeitando todas as regras de controle, como a Carol já bem falou aqui para a gente hoje. Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui para a Carol, do Lucas Fiais. O Open Finance, ele, além da questão de saldo de duas contas, seria possível incluir um outro produto financeiro, um cartão de crédito, ou até ter múltiplas transações e opções, aí pensando até numa empresa que acaba tendo, né, valores maiores para lidar? Vamos pensar que essa fase de iniciação de transação de pagamento, ela foi lançada como um MVP. E o primeiro meio de pagamento que foi integrado a essa fase foi o PIX, que é onde as inovações se conversam. Então, hoje eu faço uma iniciação de transação de pagamento via Open Finance somente executando o PIX por trás.
Mas a gente vai ter, dentro do cronograma regulatório do Banco Central, a entrada do cartão de crédito, cartão de crédito, inclusive a BEX pediu para entrar, que é uma associação que a gente tem aqui de cartão de crédito, dessas entidades. A gente vai ter a TED, a gente vai ter o boleto, a gente vai ter outros meios de pagamento se integrando ao Open Finance. E o que isso significa? Que possivelmente lá na frente o ITP, que é o iniciador de transação de pagamento, quiser oferecer isso para o cliente dele, ele vai poder oferecer, porque ele vai poder executar um comando e diversos pagamentos através de um único comando. E a questão de pagamentos recorrentes, a questão de você dar um consentimento e conseguir deixar aquele pagamento recorrente, lembra do MVP. A gente conectou uma única transação via Open Finance ali, fazendo o Pix por trás. Mas já está também no backlog de produtos a entrada de inovações vinculadas ao Pix, que vai trazer ao Open Finance também essa robustez, como agendamento de pagamento recorrentes, a questão de TED, boleto, entre outros. Você transforma o Open Finance no marketplace de serviços financeiros. E depois ali dentro você pode criar também a concorrência entre quem estiver interessado em oferecer algo melhor, né? Exato. Lembra da história da internet, né? Eu sei o que estou regulando aqui, que eu estou colocando em produção e que os bancos estão pensando, mas o alcance para o surgimento disso, o céu é o limite. Uma vez que você disponibiliza isso no Open Finance, aí a competitividade vai entrar acirrada. Mas a competitividade não é eu não quero compartilhar o dado do meu cliente com você, não. É o que eu lanço para o meu cliente para garantir que ele permaneça na minha instituição. Vira uma corrida, né? Então é diferente. O jogo muda um pouco o formato. Muda bastante, né? Não, legal. E dá espaço para inovação e novos players. Não, acho que fantástico. E de uma pena que o tempo acabou aqui, o papo foi muito bom, muito esclarecedor, muito legal. Queria agradecer muito aí a Carolina, ao Patuso, a participação, os exemplos, as explicações. Muito obrigado mesmo. E aí, pessoal, estamos encerrando aqui. Amanhã a gente ainda tem uma sessão lá no CAR 2, em Piracicaba. Vai estar disponível no Workplace também. A sessão vai ser O Negócio da Raizen é Físico ou Digital. Vai contar com a participação da Selma Correia, do Rafael Rebelo e da Adriana Matuchita, que está por aqui. Amanhã está lá em Piracicaba, então, pessoal, não deixe de acompanhar aí a nossa última sessão do Raizen Tech Talks. Obrigado a todos aí pelo tempo e valeu. Obrigada, pessoal. Obrigado.